sétimos anos, além de tudo aquilo que eu disse no vídeo anterior, que também serviu para o sexto ano, que é uma forma de revisão, nós precisamos rever aqui também agora sujeito, predicado e verbo transitivo e intransitivo. Então, muita atenção aí, continue ligadinho. Vamos começar pelo sujeito? Sujeito é aquela pessoa, aquele objeto principal na oração. É quem pratica a ação da frase ou é de quem eu estou falando ou de algum objeto que eu esteja mencionando. Esse é o meu sujeito, tá? Que a gente aprendeu no começo do ano, quando a gente ainda podia se encontrar, né? E eu já fiz várias revisões sobre sujeito, mas eu ainda vejo algumas dúvidas, o que é normal, tá? Porque não é uma matéria muito fácil. Então, sujeito está presente na minha oração como assim, o protagonista da oração, praticando alguma coisa ou eu falando sobre aquilo. Como que eu encontro o sujeito? Vamos relembrar? Primeiramente, eu preciso encontrar o verbo. E aí, no vídeo anterior, eu já expliquei novamente o que é o verbo. Então, eu preciso encontrar o verbo da oração. Encontrado esse verbo, eu vou perguntar ao verbo o que ou eu vou perguntar quem. Então, duas perguntinhas. Pense, verbo, eu pergunto o que, já fiz até esse esquema na sala, no quadro, lembra? E eu pergunto quem. A resposta que eu tenho é o meu sujeito. Vanessa, o que é isso que você está falando? Por exemplo, o menino caiu da bicicleta. Qual é o verbo? Caiu, né? Vocês têm que me responder isso muito firme. Caiu. Aí eu pergunto assim, ó, quem caiu da bicicleta? Qual que é a sua resposta? O menino. Então, você já sabe que é o sujeito. A resposta que eu obtenho quando eu pergunto o que ou quem para o verbo é o meu sujeito. Esse sujeito tem um núcleo, porque às vezes o sujeito é enorme. Lembra daquela frase? Nossa, ó, todas as promessas de felicidade para os homens ficaram para sempre trancadas ali. O que ficou para sempre trancado ali? Então, olha o tamanho do sujeito. Todas as promessas de felicidades para os homens. Isso tudo é meu sujeito. Desse sujeito, eu tenho um núcleo, que é a palavra mais importante. É de fato sobre o que eu estou falando. Então, no meu primeiro exemplo, o menino caiu da bicicleta. Quem caiu da bicicleta? O menino, sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual você acha que é a palavrinha mais importante? Será que é a palavrinha o? Ou será que é a palavrinha menino? Você tem que me responder que é menino, porque menino caiu da bicicleta. É ele o protagonista da frase, tá? Então, o núcleo do sujeito é a palavrinha menino. Lembrando que núcleo é a parte mais importante, é a palavra mais importante do sujeito. Certo? E aí, depois disso, depois de encontrar o verbo, perguntar o que ou quem para o verbo, encontrar o sujeito, encontrar o núcleo do sujeito, eu tenho a classificação do sujeito. Eu tenho sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, que é a minha oração sem sujeito. Vamos relembrar? Sujeito simples é aquele sujeito que só tem um núcleo. Depois de encontrar o sujeito, você procura o núcleo. E aí, se você encontrou apenas uma palavrinha que é a mais importante, o sujeito é simples. Ó, simples, Como no meu exemplo. O menino caiu da bicicleta. Quem caiu da bicicleta? O menino. Sujeito. Núcleo. Menino. Você só tem um núcleo. Sujeito simples. No sujeito composto, olha, composto. Lembra, o que é um nome composto? Nome composto é aquele que tem mais de um. Por exemplo, João Pedro, Maria Vitória, Maria Letícia. Nome composto. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Quando eu faço a pergunta que eu encontrei o sujeito, eu percebo que o meu sujeito tem mais de uma palavrinha importante. Então, vamos pegar o mesmo exemplo e vou adaptar para vocês verem a diferença. O menino e a menina caíram de bicicleta. Primeiro passo, encontrar o verbo.
caíram. Segundo passo, perguntar para o verbo: quem caiu de bicicleta? E aí você vai encontrar a resposta: o menino e a menina. Essa resposta é o sujeito. Mas agora você vai perceber que não tem só um núcleo mais. Você tem dois núcleos: menino, menina. Então, como dizer que é um sujeito simples? Se eu acabei de te falar que o sujeito simples tem só um núcleo. Agora você tem dois. Você tem menino, menina. Então, você tem um sujeito composto. Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. E o sujeito oculto? Lembre-se, gente, na língua portuguesa as palavras dizem coisas. Oculto é uma coisa que está escondida, que não está explícita, que você sabe que existe, mas você não sabe onde está, você não sabe quem é, não está escrito ali na frase. Eu digo para você: pedi uma pizza ontem. Primeira coisa, encontra o verbo. Qual é o verbo? Pedir. E aí você pergunta: quem pediu? Obviamente você vai falar assim: não sei, não tem o nome de alguém aí. Mas pelo verbo pedir, você sabe que o sujeito só pode ser eu. Eu pedi. Só que a palavrinha eu não está escrita na frase. Ela, por algum motivo, né, o escritor preferiu deixar assim, está omissa, oculta. E aí você tem um sujeito oculto eu. Outro exemplo, ó. Estudamos muito para a prova de português. Estudamos, mas aí você fala: quem estudou? Nós estudamos. Mas a palavrinha nós não apareceu lá na frase. A frase é só assim, ó: estudamos muito para a prova. Sujeito oculto nós. Agora, turminha, se caso a palavrinha, o pronome, né, nós aparecesse lá, nós estudamos muito para a prova, aí você teria um sujeito simples, nós. Como não apareceu, você conseguiu identificar através do verbo sujeito oculto. Temos o sujeito indeterminado, que eu já expliquei para vocês, que é quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles fizeram, cantaram, sorriram, amaram, pularam, xingaram, brigaram. Toda vez que você não tiver alguém explícito na frase e você tiver esse verbo, né, na terceira do plural, pediram, sorriram, estudaram, o sujeito é indeterminado. Brigaram muito na rua ontem. Quem brigou? Não sei. Óbvio que você vai dizer assim, eles, elas, mas é um sujeito indeterminado. Por quê? Qual é a diferença do sujeito oculto? É que no indeterminado o verbo sempre está conjugado na terceira pessoa do plural. E por último, temos o sujeito inexistente, que é aquela oração que não tem sujeito. Então, se alguém algum dia te perguntasse, ó, na língua portuguesa as orações sempre têm sujeito, você vai responder que não, que algumas orações não têm sujeito, tá? Na oração sem sujeito, sujeito inexistente, a gente tem 3 casos. O primeiro caso é quando o verbo é um fenômeno da natureza. Ventou muito ontem, choveu esta noite, esfriou na minha cidade, nevou naquele país. Percebam que o verbo é um fenômeno da natureza. Ventou, nevou, choveu, esfriou, amanheceu, anoiteceu. Não tem sujeito. Você não conjuga esses verbos, são verbos impessoais. Você não fala: eu nevei, tu nevaste, ele nevou. Impossível. Não são verbos que se relacionam à pessoa. São verbos da natureza. Quando você tem esses verbos, você já pode responder logo de cara, ó. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É o nosso primeiro caso. Segundo caso é o verbo fazer, indicando um tempo decorrido. O que é um tempo decorrido? É um tempo que já passou, ficou lá para trás. Eu digo assim, ó, faz tempo que não estudo.
Faz tempo que não vejo meus alunos. Faz 2 anos que fiz uma cirurgia. Olha como que é sempre um tempo passado. Toda vez que você tiver o verbo fazer indicando esse tempo passado, responda também oração sem sujeito. Não tem sujeito aí. Também o verbo fazer indicando condições climáticas. Eu digo assim, ó, faz muito frio aqui, fez muito calor em São Paulo. Também não tem sujeito aí. E a terceira situação da oração sem sujeito é o verbo haver. Também indicando o tempo que passou, no mesmo sentido do verbo fazer, ó. Há tempos que não te vejo, há dias visitei meus parentes, há 3 anos viajei para o exterior. Sempre tempo passado, o verbo fazer e o verbo haver, com H, oração sem sujeito. E o verbo haver também, quando ele pode ser substituído por existir ou por acontecer. Você consegue trocar. Você tem lá na frase o verbo haver, ó. Houve uma reunião ontem. Aí você consegue trocar por aconteceu uma reunião ontem. Toda vez que você conseguir fazer essa substituição do verbo haver pelo verbo acontecer ou existir, a oração também é sem sujeito, tá? Sujeito inexistente. Tudo bem? E aí temos os predicados. Eu já ensinei para vocês o predicado verbal e o predicado nominal. Muito simples. Predicado verbal é quando eu tenho um verbo de ação. Todo verbo que indica uma ação, aquele predicado é verbal. Ah, relembrando, né? O que é o predicado? Na frase, depois que você encontrou o sujeito, tudo que sobrou é predicado. Então, o predicado é aquilo que sobra depois que você achou o sujeito. Tudo que sobrou é predicado. E aí você vai analisar o predicado. Lembrando, todo predicado tem verbo. Todo predicado tem verbo. Tanto é que o núcleo do predicado é sempre o verbo. Olha, não se esqueçam disso. O núcleo do sujeito é a palavrinha mais importante. O núcleo do predicado é sempre o verbo. O que vai diferenciar, então, o predicado verbal do predicado nominal? O predicado verbal tem um verbo de ação. Alguém praticou alguma coisa. Enquanto que o predicado nominal tem um verbo de ligação. É essa a diferença que separa um predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, verbo de ligação. Os principais verbos de ligação, passei para vocês. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer. Lembrando que o predicado nominal tem um verbo de ligação mais um adjetivo. Eu fiquei feliz. Maria parecia preocupada. O menino permaneceu calado, sempre. O predicado nominal sempre tem um verbo de ligação mais um adjetivo, uma qualidade, que eu dou o nome de predicativo do sujeito, tá? Então, predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que é uma qualidade. E aí, vimos também a transitividade do verbo. Temos verbos transitivos e verbos intransitivos. Fácil, turminha. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento. O verbo sozinho não tem um entendimento completo. Você precisa de algo que complemente o verbo para que você entenda. Por exemplo, eu digo para você assim, eu pedi. Você entendeu essa frase? Essa frase teve 100% de sentido completo? É lógico que conversando com alguém, a pessoa vai me perguntar, você pediu o quê? Porque a própria essência do verbo não é completa. Esses são os verbos transitivos, são aqueles que precisam de algo para que ele tenha esse sentido completo. De outro lado, eu tenho os verbos intransitivos, que são aqueles que já têm o sentido completo, gente. Ele já é, suficiente. Ele não precisa de nada para que você entenda. Eu te digo assim,
Eu dancei. Você vai entender. Não precisa de mais nada para que você entenda. Eu digo para você, fulano morreu. Você entendeu o que aconteceu. Por mais que pela curiosidade você pergunte, morreu do quê? Morreu que jeito? Morreu onde? Morreu quando? Você já entendeu o sentido do verbo. Então, se o verbo tem sentido completo, ele é intransitivo. Se ele precisa de algo para que você entenda, ele é transitivo. Espero que vocês tenham entendido. Ainda assim, estou aqui no grupo para qualquer dúvida, tá bom, turminha? Beijos!